Eclesiastes capítulo 3 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Há tempo para tudo. Tem alguns tempos aqui que muita gente não gosta, né? Tempo de perder. Ninguém gosta. Não, eu nunca estou em tempo de perder, eu só estou em tempo de ganhar. Mas há tempo para tudo. Não adianta. E tem mais. Eclesiastes, né? Salomão, no ápice da sua sabedoria, ele diz: tudo tem o seu tempo determinado. E ainda diz: e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, nós que estamos debaixo do céu, estamos dentro de quadrantes, tempos determinados. Há inclusive um tempo para que o homem esteja sobre a terra. Esse tempo vai chegar ao fim. Haverá um tempo que não existirá mais homem sobre a terra. Haverá um tempo que não existirá mais a terra. Mas como tem gente tonta por aí vivendo como se o planeta Terra nunca fosse deixar de existir. Um erro primário, falta de cristianismo. Você tem que viver, como a Bíblia diz, pela fé, né? O dia a dia, servindo e glorificando a Deus. E quem serve e glorifica a Deus é suprido por Deus, porque digno é o obreiro do seu salário. Você tem que viver simplesmente naquilo que Deus preparou para a sua vida. E o que vai acontecer daqui a 10 anos? Não me interessa. Interessa que hoje eu estou servindo a Deus. No que Ele me mandar fazer, no que Ele me determinar, é aí que eu vou viver e acabou a história. Mas eu tenho que saber, eu não posso projetar a minha vida totalmente estruturada no planeta. Porque o planeta, Jesus Cristo disse que o céu e a terra passarão, mas ninguém leva isso a sério. As pessoas vivem mentalmente, psicologicamente, elas vivem como se o planeta Terra nunca fosse deixar de existir. Olham para os seus patrimônios, aquilo ali é meu. Que é teu o quê? Está emprestado para um tempo determinado. Temos que nos desprender dessas camisas de força que os conceitos sociais jogaram sobre nós. Eu costumo usar muito a expressão ar-condicionado. Muitas vezes o nosso cérebro de ser humano vive que nem um ar-condicionado. Só tem um caminho por onde entrar e só tem um caminho por onde sair. Quando você conhece Jesus Cristo, você descobre que você tem outras entradas e outras saídas. Mas isso somente o Evangelho, regado no sangue de Cristo e trabalhado em nós pelo Espírito Santo, somente o Evangelho nos proporciona isso. Pode ir para a faculdade,
se formar, fazer o mestrado, doutorado, sei lá, outros ados que existem aí, os seus, nem sei o que é isso, mas vou citar, PhD, DHD, eu não sei nem o que é isso, mas eu sei que são graus aí que as pessoas inventaram, né? Pode colocar a tua parede toda coberta de diploma, certificado, e não sei o que, acadêmico, não interessa, se você se formou no mundo, você continua sendo um ar-condicionado, só tem um caminho para entrar e um caminho para sair. Esse leque de visão, que se chama sabedoria, somente procede do Deus vivo. E a Escritura diz: se alguém tem falta de sabedoria, faça algumas faculdades. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto. Sabedoria só procede do alto. Então, irmão, há tempo para todo o propósito de Deus sobre a terra. Quem é que governa sobre a terra? Aqui de Salomão, né? No ápice, no auge da sua sabedoria, está dizendo: há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Mas ele começa dizendo: tudo tem o seu tempo determinado. Sabe que nós, seres humanos, sem a misericórdia de Deus multiplicada por 1 bilhão ao cubo, nós, sem essa misericórdia, nós somos os seres que, quando a gente recebe um pouquinho de libertação, que se olha no espelho, a gente se envergonha. Quem já se envergonhou do seu passado? Ai, é isso. E como eu já me envergonhei quantas vezes, mas meu Deus, como eu era burro. Mas meu Deus, como eu fui estúpido. Ainda bem que tem a misericórdia do sangue de Cristo, né? Ainda bem que está escrito que Deus não leva em conta o quê? Tempo da ignorância. Graças a Deus que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Senão seria que nem ele disse para Israel: porque eu, o Senhor, não mudo, vós não sois consumidos. Então, irmão, veja bem, há tempo determinado, e nós esquecemos. Há um tempo em que você recebe vida, mas ainda está dentro de um útero dependente, totalmente dependente. E você tem um tempo determinado ali, né? 9 meses. Alguns apressadinhos saem mais cedo, mas o certo é 9 meses. Vai fugir? Não tem como fugir. Depois você entra no tempo da infância. É um tempo determinado por Deus. A sua mente vai crescendo, você vai se apercebendo das coisas do mundo, tal. Você primeiro começa se engatinhando, outros dão um pulinho, já sai andando, mas tudo tem a sua dependência. E ali você tem a sua infância. A ciência qualifica isso até não sei qual idade, até 11, 12 anos é infância, sei lá, uma coisa dessa aí, classificação científica. Depois você tem a sua adolescência, vem a juventude, e quando entra na juventude, é daí o retrato da nossa vergonha. Os jovens pensam que são donos do mundo. Pensa ou não pensa? Claro que pensa, eu também já fui jovem. Depois a gente descobre que não passa de um grão de areia perdido num oceano. Mas tudo isso, toda essa história que nós mesmos, essa história pessoal, essas dispensações do processo pessoal de Deus na nossa vida, muitas vezes escapa e não serve de lição. Nada serve de lição. Nós insistimos sempre em pensar que somos o que na verdade não somos, ou achar que seremos o que na verdade nunca seremos. Existe um tempo determinado. E se é um tempo determinado, e só quem tem autoridade para determinar as coisas é Deus, se é um tempo determinado por Deus, não adianta tentarmos fugir da situação. Vamos ter que aguentar até que ela termine. O que eu chamo isso que Salomão, ele não conhecia uma palavra que hoje nós conhecemos. Salomão está dizendo que há tempo para todo o propósito de Deus sobre a terra, ele dá uma lista. Eu chamo isso de
dispensações. Lembra de um homem chamado Jó? Jó era aquele camarada que a Bíblia diz, Deus dá testemunho dele, é homem íntegro, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Satanás aparece numa situação lá espiritual e Deus diz, viste tu o meu servo Jó? Daqui a pouco, de toda aquela dispensação, daquele projeto de Deus determinado, que Jó estava ali milionário, em paz, em harmonia, tranquilão, com centenas de servos, daqui a pouco Deus vem e põe fim naquela dispensação para dar início a outros propósitos. E não adianta Jó pular, saltar, amaldiçoar o dia do nascimento, dizer que ele era um miserável, desejar a morte, não interessava o que ele fosse fazer, o tempo era determinado e ele tinha que aguentar. Tem que aguentar. Ah, maldito o dia que eu nasci. Tá bom, vai amaldiçoando. Mas essa mulher está me enchendo, ela é uma louca. E vai aguentando ela falar. Mas o diabo está me ferindo de tudo que a gente já está coçando as feridas com caco de telha. Aguenta, o tempo é determinado. Não consegue escapar do projeto de Deus. Não adianta. Ah, mas eu não aguento mais pagar aluguel. Está pagando? Então continua pagando. Mas eu não aguento mais essa humilhação, estou dependendo dos outros. Tem gente que está me dando 1 litro de leite para o meu filho. Foi Deus que determinou essa dispensação? Pode aguentar, pode ficar tranquilo. Porque o propósito de Deus é determinado. Ele tem princípio, meio, onde ele te quebra, te joga lá na casa do oleiro, para você aprender que Senhor é Ele, barro não dá ordem para oleiro. Depois ele tem um fim. Lá no fim ele te diz aprovado ou reprovado. Tempo determinado por Deus são as dispensações que Deus traz sobre a vida de todos os seres humanos. Nós temos dispensações imensas sobre a terra: consciência, governo humano, tempo da lei, tempo da graça, restauração, tudo isso que nós já conhecemos, mas existem as dispensações pessoais, de como Deus trata com cada um de nós pessoalmente, e para isso também existe tempo determinado. Existe inclusive o tempo de perder. Tem algo aqui que eu li, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Sabe quem eu lembro? Eu lembro do livro. Irmãos, existe um livro na Bíblia que eu considero que esse livro é o meu maior mestre em toda a Escritura. É o livro de Êxodo. Quem não entrar no céu com as lições de Êxodo não entra com mais lição nenhuma. Eita, livrinho para ter lição é o livro de Êxodo. Esse é o livro mestre das lições. Eu sou apaixonado por esse livro. Quanto mais leio, mais eu aprendo. E olha que eu já leio esse livrinho, já tem um bocado de tempo. Então, existem tempos determinados para o processo de Deus sobre cada um de nós. Então eu imagino que a mãe de Moisés diz que ela criou um menino durante um tempo com ela ali, abraçadinha e tal, com muito carinho, mas chegou uma hora que ela não conseguia mais. Ela imaginou, poxa, se eu continuar com esse menino aqui, o choro dele já alto, os soldados vão ouvir, vão entrar aqui, vão meter a espada nele. Ela entendeu, opa, é tempo de afastar-se, de abraçar. Quem entenderia essa dispensação? Quem entenderia esse tempo? Irmão, tem dispensações pessoais que Deus quer tratar na sua vida, que são muito difíceis, muito dolorosas. É preciso uma comunhão com Deus muito grande para se curvar a elas. É aí que vem a vitória. Daquele que ela, com lágrimas, aumentou o volume do rio Nilo, colocando seu filho, aquele depois, aquele mesmo, vai ser o grande libertador de toda a sua semente, de toda a sua genealogia, de todos os projetos de Deus, para gerar um povo que deixou um testemunho poderoso, que até hoje nós nos alimentamos desse testemunho.
Aquele que foi jogado dentro do rio. Porque uma mulher entendeu que a dispensação do abraço acabou e veio a dispensação do afastamento. E ela foi recompensada depois, novamente, com a dispensação do abraço. Porque Deus é tremendo, Deus é glorioso, Deus é poderoso. Deus é além do que possamos imaginar. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos que não faz parte da pregação. Irmão, busque a sintonia com Deus. Passe a tratar Deus como alguém que é o seu amigo caminhando contigo lado a lado, porque essa dispensação é para isso. Não trate Deus como alguém que está lá na igreja te esperando. Esses não vão a lugar nenhum. O Deus poderoso é aquele que fala contigo na intimidade do teu quarto, em cada passo. É esse que faz a diferença. Vamos voltar aqui para a pregação. A mãe de Moisés teve tudo isso. Aí vem Moisés. Moisés está vivendo nos palácios, a dispensação da fartura, a dispensação da bonança. Mas daqui a pouco Deus olha e diz assim, não, você não presta para o meu propósito. Não é aí que eu te quero, dentro desse palácio. Aí vem a dispensação de Moisés, que é o príncipe, agora ele passa a ser o forasteiro lá no deserto, comendo poeira, ventania, chuva, tempestade de areia e tudo mais que o deserto tem, sol de não sei quantos graus em cima da cabeça, começa a calejar as mãos com cajado, cuidando de ovelhas. Quando ele sai da dispensação da bonança, da fartura, da riqueza, do comodismo e entra na dispensação do deserto, aí ele vê a sarça queimando e ouve a voz de Deus. Deus falou, lá no Egito eu não vou, eu quero que você venha ao monte. São dispensações, são os propósitos de Deus que existem sobre a terra. Nós precisamos estar afinados com Deus, em clamor, às vezes você não está orando, mas você está falando, você está caminhando, ou tem alguém conversando contigo, e as pessoas percebem claramente que você está desligado. E não é porque você está com falta de atenção ou má educação, não, é que o tempo todo o Espírito Santo arrebata os teus sentidos e está te dando uma lição poderosa. Outro dia eu estava aqui conversando com o irmão Francisco, no final de um seminário, e de repente, só para ilustrar a situação, de repente eu não estava mais aqui. Quando eu dei por mim, o irmão Francisco está falando, eu falei, caramba, deixei o irmão Francisco falando sozinho. Dias depois, o irmão Francisco veio tocar comigo no assunto. Aí eu falei assim, sabe aquele dia que nós estávamos conversando? Você percebeu que de repente você estava falando sozinho, que eu não estava te dando atenção, que eu não estava ali? Aí ele falou, percebi. Eu até falei, poxa, eu estou aqui conversando com o pastor e pastor cansado, não é uma boa hora que eu escolhi para conversar. Ele até falou isso. Eu disse, não, naquele dia quando nós estávamos conversando, você falou uma palavra, o Espírito Santo me arrebatou em sentido e me deu a pregação da noite. Entende, irmão? Você tem que estar de alguma maneira propício ao que o Espírito Santo esteja trabalhando na sua vida o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, cada passo, cada pegada. Então, o Deus das dispensações age conosco de muitas maneiras. Uma coisa gloriosa é a saída, o livro chamado Êxodo, né, que fala da saída do povo do Egito até a terra prometida. Quando Israel está cativo no Egito, nós lembramos, lendo a história,
que Israel ainda vai estar cativo de novo sob Babilônia. 2 cativeiros projetados por Deus. Há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Deus tinha propósito. Primeiro, 400 anos no Egito. Depois, quantos anos em Babilônia? 70 anos em Babilônia. Irmão, Israel podia gritar, espernear, lamuriar, rogar praga, fazer despacho, rezar missa para os mortos. Podia fazer o que fosse. Havia uma profecia que dizia que a semente de Abraão seria cativa por quanto tempo? 400 anos. Entende, irmão? Ou seja, nós não mudamos a nossa própria história. Deus é quem a escreve. Aí depois vem Jeremias assim: olha, podem se entregar ao rei da Babilônia. E tem mais, 70 anos, que isso? Mata esse cara, joga esse cara, faz isso, bate, espanca, apedreja. Não adianta, está determinado. Vem Nabucodonosor, arrasta todo mundo. Deus diz assim: produzam vinhas, construam casas, enriqueçam, façam comércio de vocês, porque é 70 anos. Não adiantava tentar mudar a história, porque era 70 anos. Enquanto não bateu 70 anos, não apareceu um Daniel orando, dizendo: eu entendi que o cativeiro de Israel era por 70 anos, então coloquei o meu rosto diante do Senhor e supliquei, e veio o anjo Gabriel e falou comigo. No tempo certo, no tempo determinado. Ou seja, se é 400, se é 70, se é um mês, se é um dia, mas você não escapa do projeto de Deus. Você está dentro dele, e há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. O tempo é determinado. Qual situação você está vivendo hoje, meu irmão? Essa situação te agrada, que nem Moisés no palácio, ou te desagrada que nem Jó debaixo do jugo do diabo? Seja ela como for, procure discernir se procede de Deus. Aguenta, porque Ele renova as tuas forças. Não adianta tentar pular a cerca da dispensação é intransponível. Pode rodar, pode tentar, pode fazer o que for, não tem jeito. Deus tem os seus projetos determinados. Na caminhada do Êxodo, a saída do povo lá do Egito, quando Moisés chega diante de Faraó, com seu irmão Arão, Moisés diz assim: deixa sair o meu povo, assim diz o Senhor. Quem diz foi Arão, né? Porque Moisés não queria falar, Moisés tinha vergonha. Então quem falava era Arão, não Moisés. Mas Moisés transmitia para Arão, porque Deus falou assim: Moisés, você será como Deus diante de Faraó, e Arão, o teu irmão, será o teu profeta. Então Moisés recebia de Deus, passava para Arão, e Arão falava com Moisés. Então lá está Arão: deixa sair o povo do Senhor, assim diz o Senhor. Aí, Faraó, vivendo uma dispensação de rei, não foi capaz de discernir o seu orgulho medíocre, que a sua dispensação de rei sobre os filhos de Israel estava chegando no fim. O orgulho falou mais alto que a compreensão. Veio a primeira praga, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, e o orgulho não deixa o camarada entender que a dispensação dele acabou. Deus fala: você não quer entender? Eu vou te quebrar de vez. Mandou o anjo da morte e acabou com a nação egípcia. Na 10ª praga, arrasou com tudo. Não houve, diz a Escritura, uma casa no Egito em que não houvesse pranto, porque de toda a casa tinha alguém que tinha sido morto. Por quê?
Porque um homem com a sua vaidade, com o seu orgulho, eu sou o líder, eu sou o rei, eu sou o tal, eu tenho a ordem, eu mando matar, eu deixo viver, eu governo tudo, o meu exército é o maior. Ele não entendeu que na dispensação da vida dele não caberia autoridade sobre a palavra de Deus, que todo ser humano tem que se curvar, se dobrar e colocar a boca no pó e pedir misericórdia para talvez haver esperança. O orgulho, as pessoas não discernem a sua dispensação e nunca vão adiante. Sabe por que eu prego e denuncio, aponto o dedo na cara de muita gente, meu irmão? Porque esta é a minha dispensação. Antes dela eu não podia fazê-lo, mas quando Deus me mandou fazer, fiz, faço e continuo fazendo. E não é só contra pastores não, hein? É contra sistema jurídico, contra a polícia, contra o que vier. Essa é a minha dispensação. E eu cumpro ela cabalmente. Não deixo nada para outra geração. Eu não deixo nada. Quem quiser vir depois de mim vai ter que alcançar o seu próprio ministério. Que do meu para ficar alguma coisa para fazer, não vai ficar. As dispensações de Deus na nossa vida acontecem. Nós temos que discernir. O rei do Egito não discerniu. Assim diz o Senhor, deixa sair o meu povo. Senhor, eu não conheço o Senhor, muito menos vou deixar sair Israel. Lembra de João Batista? João Batista, lá em Lucas 3,2 diz que sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, a palavra do Senhor veio a João Batista no deserto. Então, se a palavra está com João Batista, quem é o importante? É João Batista. A quem as multidões vinham? A João Batista. Quem é que percorria toda a terra ao redor do Jordão pregando? É João Batista. Em quem está o Espírito Santo? É João Batista. Com quem Deus está falando? Com João Batista. João Batista é o grande. Jesus diz, do nascido de mulher não tem ninguém maior que esse cara, é João Batista. Mas quando João Batista olha para Jesus, ele discerne a mudança da dispensação da vida pessoal dele, e ele diz, opa, deixei de ser o grande por aqui, importa que ele cresça e eu diminua. Mas tem gente que não discerne, sei lá por quê. Eu costumo dizer o seguinte, que o orgulho mata mais que câncer. Aliás, que eu vi uma reportagem aí que estão a um passo de descobrir a cura do câncer, mas eu quero ver descobrir a cura para o orgulho. O câncer pode não matar mais, mas o orgulho vai continuar lançando muita gente no inferno. Moisés sai do Egito, vai a Faraó, toda aquela glória acontece, o povo sai do Egito, e lá depois, já liberto, o povo começa, sem discernir a dispensação da sua própria vida. Eu lembro de uma situação em que o povo teve fome, o povo teve sede, lembra? Vieram as codornizas, a água da rocha saiu, o maná Deus enviou. Mas antes desses detalhezinhos de bênção, aconteceu o quê? Guerra. O povo viu a fome e a sede, as dificuldades, a escassez. Qual seria a dispensação que o povo tinha que entrar? A dispensação do clamor, da oração, de buscar a face de Deus, que é provedor de todas as coisas. Ao contrário, quando viram a dificuldade, a escassez, qual dispensação que eles entraram? A que não estava no script de Deus. Entraram na dispensação das ofensas, das queixas, dos murmúrios e de tentar apedrejar o próprio Moisés. Precisamos discernir qual dispensação temos que dar lugar na nossa vida. Tá tudo difícil, aí tu sai, como se diz, né? Sai chutando os cachorros, despenando o papagaio, sai pintando 7, sai marcando bola da vez para tudo que é canto, gritando, esbravejando, enquanto Deus está olhando para a tua dispensação, deveria te encontrar de joelhos dobrados,
de boca no pó, clamando misericórdia, buscando a face do Senhor para crescer, mas tu entrou numa dispensação completamente diferente, louca. Irmão, eu sempre disse e vou repetir mais uma vez, de joelhos se enxerga mais longe. De joelho você enxerga longe, mais longe que nenhum binóculo da terra, nem nenhum telescópio é capaz de enxergar. De joelho você vê muito longe. Você concorda comigo? Então faça a mesma coisa. Quando vier os ânimos para vocês bravejar, gritar, bater pé, escolha uma dispensação melhor. A dispensação da paz, da calma, de buscar a face do Senhor. E diga como Abraão: Deus proverá. Quando Moisés continua a sua caminhada, para nós concluirmos, ele encontra 3 pessoas dentro do arraiá, muito conhecidas: Coré, Datã, Abirão. Alguns diriam 3 pragas. Fizeram uma rebelião. O que esses homens dizem? Moisés, tu quer se colocar como príncipe sobre nós? Tu quer ser dono da herança do Senhor, do povo de Deus? O que eles não discerniram? A dispensação da vida deles e a dispensação da vida de Moisés. A dispensação da vida de Moisés era ser líder naquele momento, e a dispensação da vida deles era ser liderados. Eles não entenderam que a dispensação tem tempo determinado, quiseram mudar as suas dispensações na força do braço e quiseram sair de liderados para líderes. Qual foi o resultado? A terra se abriu e arrastou tudo deles para as profundezas. Lição: nunca tente mudar a dispensação que Deus traz sobre a tua vida. Nunca tente. Primeiro, que você não vai conseguir. Você não é capaz de mudar a dispensação. Você tem que se enquadrar nela. Mesmo que ele não gostasse de Moisés, ele poderia dizer assim: eu odeio Moisés, eu quero ver esse cara morto, mas eu reconheço que a dispensação é dele. Acabou. Ele triunfaria. Ele se daria bem, ele iria adiante, mas não, ele se levantou totalmente contra os propósitos de Deus. Então, irmão, qual é a dispensação na sua vida? É de você hoje estar sendo humilhado ou engrandecido? Não, eu tinha que ser engrandecido, mas eu estou sendo humilhado, o que há? Se tu está sendo humilhado, é porque a dispensação é de humilhação. Se fosse de ser engrandecido, tu estarias sendo engrandecido. Então não adianta, eu que tinha, que nem eu vi uma vez um cego dentro de uma junta dessas missões aí, esse negócio que fica administrando igreja por aí, o camarada dizia assim: eu é que tinha que ser o braço direito do líder dessa organização aqui, mas alguém tomou o meu lugar. Não, no reino de Deus, quando é reino de Deus, ninguém toma lugar de ninguém. O que Deus determina é assim que será, porque a sua palavra não volta vazia, mas cumpre aquilo que lhe apraz. Então tem que discernir. Sim, um detalhe interessante, né? Por exemplo, o que aconteceu com Coré, Datã e Abirão? Eles queriam ser líderes. A história me faz entender que eles questionam a posição de Moisés e tentam se colocar como líderes sobre outras tribos dentro do povo de Israel. O que faltou para eles? Ou melhor, qual era a bronca deles? O que muitas pessoas não aceitam. Às vezes, meu irmão, nós temos que ser liderados mesmo por quem nós não gostamos. Ou será que tudo que Deus fizer vai ser de acordo com o nosso gosto? Pois se o provérbio popular diz que nem mesmo Cristo
agradou a todo mundo. Como é que Deus consegue fazer um projeto que agrade a cabeça de toda a humanidade? Não, nem no mundo, nem na igreja, nem em parte alguma. Por isso que para entrarmos no céu nós estamos sendo duramente provados e o nosso caráter está sendo duramente lapidado, para que aí sim, depois que esse caráter for bem transformado, aí seremos um lá na glória. Mas enquanto estamos aqui neste mundo, meu irmão, não adianta, você tem que discernir. Deus, aonde o Senhor está, aonde o Senhor não está. Deus, o meu tempo é de exaltação, o meu tempo é de humilhação. Seja feita a tua vontade. Não adianta tentar mudar a história, não adianta tentar mudar os propósitos de Deus. Veja o exemplo de Jó. Ele que gostou daquela situação? Não, ele diz que maldito seja o dia em que se disse um homem foi concebido, que Deus esqueça daquele dia, que nele não haja luz, que nele haja somente trevas. Jó não está gostando do seu tempo, mas ele começa dizendo, recebi o bem do Senhor, não receberia também o mal? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, e aguenta firme. Só que tem gente que não quer aguentar firme. As dispensações são trazidas por Deus. Já viu? Acho que aqui não tem isso não. Eu acho que não. Mas eu já vi em muitas igrejas por aí pessoas dizendo assim: tá vendo aquele irmão lá na bateria? Quem tinha que estar lá era eu. Ele tomou meu lugar. Tá vendo aquela irmã que está lá dirigindo o coral? Quem tinha que estar lá era eu. Ela tomou o meu lugar. Não. Cada um de nós que serve a Deus tem a dispensação certa sobre a sua vida. Então, qual é a sua dispensação? Humilhação, exaltação. A sua humilhação, a sua dispensação é ser caluniado, a sua dispensação é ser difamado. A sua dispensação é que você ouça pessoas dizendo que você é um vagabundo, você não presta para nada, você é um pilantra, você é um safado, você é um adúltero, você é um homicida, você é qualquer coisa. Essa é a dispensação que Deus trouxe sobre a sua vida, que os seus ouvidos contemplem tudo isso. Então aguenta, meu irmão, porque ela tem tempo determinado. Depois que mudar a dispensação, muitos vão dizer assim: puxa, quem diria, né? Aquele adúltero, aquele safado, aquele pilantra, olha o que Deus fez com ele. Mas você tem que aguentar. Se Moisés não aguenta o deserto, a dispensação do deserto, ele não teria a dispensação de liderar o povo para fora daquele tormento, daquela angústia, daquele cativeiro. Para terminarmos, aqui diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Aí no verso 7 diz: tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. E eu me lembro quanta gente Deus já chamou para esse lugar aqui, para estar nos bancos no seu tempo de estar calado, mas queriam falar. E pelo que eu entendi, enquanto eu for o pregador nesse lugar aqui, quem fala sou eu. Enquanto eu estiver aqui, pelo que eu entendi até aqui, quem fala sou eu. Se um dia a dispensação aqui mudar, Deus é poderoso para que com a ponta do seu dedo me arranque do púlpito, me ponha no banco, e tire um do banco e ponha no púlpito. Ele é poderoso. E se um dia ele fizer isso, eu falo perante o que tem olhos como chama de fogo, se um dia ele fizer isso, assim será. Porque quem manda é Ele, Senhor absoluto é Ele. Mas enquanto Ele não disser que é assim, não será assim. E quanta gente está no seu tempo de estar calado, teu tempo de banco, seu tempo de ouvir, seu tempo de aprender, mas insiste em querer quebrar a cerca, pular o muro e falar, aparecer, se exaltar. E mais a Escritura está dizendo: há um tempo determinado. Se você não cumprir cabalmente o tempo de estar calado, nunca entrarás no tempo de falar.
Uma coisa que eu queria longe de mim era ser pastor e estar à frente de igreja. Mas Deus trouxe esse tempo sobre a minha vida. Aqui estou eu. Então, meu irmão, outra coisa, como exemplo da minha própria vida, eu passo para você. A dispensação, o tempo que Deus vai trazer sobre a sua vida, não é escolhido por você, porque se fosse escolhido por mim, eu não estaria aqui. Aprenda esta lição poderosa, porque muita gente já foi para a cova, e outros vão para o inferno, outros estão por aí que nem moribundos sobre a terra, porque insistem em querer escolher o que vão fazer para Deus, e eu hoje estou aqui fazendo aquilo que nunca escolhi. Aprenda, quem determina a dispensação sobre a sua vida, o propósito é Deus, e Ele não diz, você quer fazer para mim? Ele diz assim, eu tenho isso para você fazer para mim, é pegar ou largar. É assim que funciona. Ninguém escolhe o que vai fazer para Deus, tem que aceitar o que Deus quer dar, que se faça para Ele. Amém, meu irmão? Então, vamos encerrar aqui neste verso 7 em diante, que diz: tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Como eu gostava do tempo de paz. O tempo da evangelização, como ele era bom. Como eu gostava de sentar no banco, me concentrar e ver as pessoas pregando. Aí vinha um, falava uma coisa, vinha outro, falava outra. Agora a irmã vai cantar, cantava. Tinha igreja que tinha gente tão afinada, uma bênção. Como eu gostava desse tempo de paz. Mas hoje meu tempo é de guerra. Então, fazer o quê? Largar a missão do meu Senhor? Essa eu não vou, pode acreditar, irmão. Então o que eu tenho a declarar é: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.